todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Hoje tem Dragão, 4h30 da tarde, em Porto Alegre, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Começando um pouquinho sobre o adversário, o Grêmio hoje vai contar com um reforço, digamos assim, a capacidade máxima da arena, do seu estádio. Depois de muito tempo, a gente lembra que a arena foi muito atingida por conta das chuvas que devastaram o estado do Rio Grande do Sul, trouxeram muito estrago, muitos prejuízos, e o Grêmio estava naquele processo, estava jogando lá com parte da torcida por conta dos problemas que foram causados, das alterações que estavam sendo feitas, né, do que estava sendo arrumado, mas a partir desse jogo contra o Atlético, capacidade máxima na Arena do Grêmio, são esperadas 37 mil pessoas para esse jogo de hoje lá em Porto Alegre. O treinador Renato Gaúcho vai contar com a volta do lateral esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão no último jogo, e ele deve fazer algumas outras mudanças na equipe titular, principalmente ali no meio de campo para esse duelo, que o Grêmio está ainda 3 pontos fora da zona do rebaixamento, né? Tem a distância de 3 pontos para o primeiro time ali dentro do Z4. E enfrenta um Atlético que já finalizou a sua preparação. O treinador Humberto Louser terá a volta de alguns jogadores, do zagueiro Alex Vinícius, do atacante Guilherme Romão, ou do lateral esquerdo Guilherme Romão e do atacante Luiz Fernando, né, todos que estavam suspensos na última partida. O Romão, inclusive, teve a sua pena reduzida pelo STJD e deve começar a partida como titular, mesmo caso do Luiz Fernando. O único que deve iniciar o jogo no banco é o zagueiro Alex Vinícius, porque ele sentiu um probleminha nessa semana, que ele não atuou depois da suspensão, então deve começar a partida de hoje no banco de reservas, e o Luiz Felipe deve formar a dupla de zaga ali ao lado do Adriano Martins. Com isso, um provável Atlético para esse jogo deve ter Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Luiz Felipe na zaga, e o Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, aí o Louser pode optar novamente pelo esquema com 3 volantes, com Rony, Gabriel Baralhas e Haldney, ou então ele pode optar por um outro meio, ou o Matias Lacava ou o Alejo Cruz ali no lugar do Haldney, jogar com 2 volantes e um meia mais ofensivo, e no ataque ele deve promover a volta do Luiz Fernando pela ponta esquerda. Do outro lado ele pode escalar ou o Janderson ou o próprio Alejo Cruz, e na frente no comando do ataque o Ian Hurtado ou o Derek. Ele vem testando essas opções durante as últimas atividades e a gente vai saber a real escalação do Atlético, a definitiva, pouco antes da partida. O Humberto Louser que vem testando essas opções, inclusive na atividade em Porto Alegre, então a gente vai saber quem ele vai mandar a campo. Humberto Louser, que é o nosso convidado de agora, ele falou sobre esse desafio contra o Grêmio e sobre o procedimento, sobre o trabalho que ele vem realizando no ataque do Atlético, ali com finalizações, para o Atlético tentar melhorar o seu poder ofensivo. Não marca há 2 jogos e ele falou justamente sobre isso. Vamos lá, isso aí a gente tem trabalhado diariamente, né? Em todas as sessões nossas a gente tem esse trabalho de finalização, e a expectativa é que a gente consiga melhorar o nosso aproveitamento, né? Como nós falamos, a gente entrou mais de 60 vezes no último terço do adversário, finalizamos mais de 15 vezes, e a gente precisa ser um pouco mais assertivo nas nossas finalizações, para que a gente consiga traduzir, né, esse volume que a gente tem de ofensivo em gols, para nos trazer melhores resultados. Em relação ao Grêmio, a pressão que eles vêm sofrendo em detrimento ao resultado negativo de um clássico. A gente não controla o dia a dia do Grêmio, né? Então o Renato sim. O que eu tenho certeza, o que vai fazer diferença na partida e o que será determinante para o nosso resultado de vitória será o nosso comportamento. Que a gente consiga levar para campo todo esse plano estratégico que a gente tem desenvolvido em cada sessão de treinamento. E o nosso comportamento, tanto para atacar, como para defender, como para neutralizar os pontos fortes do adversário e como para explorar as fragilidades que a gente enxergou. Então isso vai ser determinante para a gente buscar o resultado de vitória. Então é isso que a gente tem focado, e a expectativa é que a gente consiga levar isso para dentro de campo, para que assim a gente possa fazer um grande jogo, que a gente sabe, se a gente fizer e cumprir com aquilo que a gente traçou como estratégico, aquilo que a gente vem desenvolvendo na nossa semana de trabalho, a gente vai estar próximo do nosso objetivo, que é vencer. Tá aí a fala do treinador Humberto Louser, e o Atlético tenta manter uma invencibilidade na partida de hoje.
O Dragão ainda não perdeu para nenhum time gaúcho nesse Campeonato Brasileiro. Empatou com o Internacional no primeiro turno lá em Porto Alegre e venceu no segundo turno no Antônio Ascioli. Mesma coisa do Grêmio, só que empatou no primeiro turno no Antônio Ascioli e agora busca manter essa invencibilidade, busca um resultado positivo jogando fora de casa pelo Brasileirão. A bola rola às 4h30 da tarde para Grêmio e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena do Grêmio. Tony, as informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho Goiana.